A partir de agora, seja abençoado por uma ministração da Palavra de Deus, através da Igreja Palavra Falada. Pastor Fábio Antônio. Amados, eu anunciei o ano passado que nós teríamos agora, nas quartas-feiras, não mais culto de oração, mas culto de doutrina. Vai ser uns cultos voltados para doutrinas básicas, para ensinamentos mesmo da palavra, dando base bíblica para os irmãos. Vocês creem que nesses últimos dias só vão ficar de pé as igrejas bíblicas? O que é uma igreja bíblica? É uma igreja que ela está respaldada na Bíblia. Ela não está respaldada em festa. Quem está aqui? Não está respaldada em pregador novo que vem de não sei de onde. Quem está entendendo? Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um grupo que se alegra. Eita, porque vai vir um pastor de fora. Eu estou maravilhado. E você está infeliz com o seu pastor, é? Quem está aqui? Não que seja proibido vir um pastor de fora, não. Mas tem igreja que, quando diz assim, vem um pastor de fora, aí o povo, aquele fogo, aquela agonia. E seu pastor não está se consagrando, não é? Não é o nosso caso. Entendeu? Isso é só um exemplo. Aí não, tem outra igreja que já se alegra quando diz, meu irmão, e não vai ter bolo? Vai ter bolo, olha. Aí a igreja enche de gente, aquela agonia. Então, amados, essas igrejas que são assim não são bíblicas. São igrejas que vivem de festa, de pessoas. Porque vem alguém não sei de onde, e ele vem, viu? Vem cheio. Amados, a jumenta nem se consagrava e Deus usou. Quem está aqui, irmão? A jumenta nem lia a Bíblia, vê? E Deus usou. Estão entendendo? Então, não, a igreja bíblica, ela é uma igreja que ela vem dizendo assim, hoje o pastor vai nos ensinar uma palavra da Bíblia e vamos sair com um pouco mais de Bíblia. Porque, amados, essa é a motivação de virmos para a igreja, aprender mais de Deus. Então, nesses últimos dias, as igrejas que vão ficar de pé são as bíblicas. Os crentes que vão ficar de pé são os crentes bíblicos. Os pastores que vão ficar de pé são os pastores bíblicos. Por quê? Porque eles vão ter base. E eu vejo uma necessidade muito grande de um dia voltado para a doutrina básica. Quem aqui já fez parte da igreja batista? Eu já fiz parte da igreja batista, eu. Lá tem a EBD. O que é EBD? Escola Bíblica Dominical. Lá você vai, não é para comer bolo, não é para nada, é só para ouvir da Bíblia. Quem já fez parte da Assembleia de Deus aqui? Na Assembleia de Deus tem o culto de doutrina. É para ouvir o quê? Doutrina. Estão entendendo? E outras igrejas que tem um culto voltado só para a doutrina básica. Para quê? Para que o povo deixe de ser infantil, cresça na maturidade espiritual e Deus possa acrescentar mais. Enquanto não tiver a básica, não vai ter o alimento sólido. Olhe para o seu irmão e diga, começa pelo básico. Sim ou não? Vai fazer um curso para alguma coisa, primeiro é o básico. Então, biblicamente, amados, não é diferente. Deus ele vai começar a manifestar grandes coisas quando nós tivermos a base. Já temos o seminário? Já. Mas algumas pessoas não fizeram ainda o seminário ou não podem fazer coisas do tipo. Aí, no culto de quarta-feira, vão receber o quê? A base. Para deixar a infantilidade crescer e assim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então hoje vamos começar essas séries de cultos
de doutrinas básicas. As pessoas que vão passar por aqui vão passar ensinando doutrinas básicas, como fé, ressurreição dos mortos, e etc, etc. Então, como hoje é o primeiro dia, eu quero iniciar nem tanto ensinando uma doutrina básica, mas mostrando a necessidade de ouvir elas. Pastor, eu já fiz o discipulado, o seminário. É preciso ouvir? Aí é que é preciso. Porque tem coisas que você aprendeu na matéria, a Bíblia, que você nem lembra mais. Então, as doutrinas básicas vindo constantemente nas quartas-feiras, elas vão vir para nos lembrar e para ensinar quem não ouviu ainda. E nisso vamos só crescer e motivar para fazer o seminário. Perfeito. Abra sua Bíblia, por favor, em Oséias, capítulo... Tá bom o som para vocês aí atrás, porque a gente tá com uma caixa aqui, né? Eu virei uma caixa para retorno. Graças a Deus deu para fazer o louvor. Abra aí Oséias. Sabe por que é que o povo sofre? Sabe? Por falta de conhecimento. De quê? Das doutrinas básicas. Certo? João 8,32 diz o quê? E conhecereis a verdade. Mas para um pouco. E conhecereis a verdade. Que verdade é essa? É a palavra. De quem? De Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da ignorância. Não tem coisa pior do que a ignorância. Eu estou falando de ignorância espiritual. Não conhecer Deus. Não ser conhecido dele. Oséias fica no Antigo Testamento. Então, a partir de hoje, o culto é o culto de doutrina. Até o dia que Deus quiser. Oséias 4, versículo 6, parte A. Bom, eu quero mostrar hoje a importância de termos um culto de doutrina. Nossa igreja já é uma igreja que ensina. Glória a Deus por isso. Mas nós queremos agora ensinar ainda mais. Porque nos últimos dias só vão ficar de pé as igrejas, os pastores e os crentes bíblicos. Pastor, eu não sou bíblico. Eu não leio, pastor. Pastor, sabe de uma coisa? O que eu gosto mesmo assim é só de cantar. Não vai ficar em pé, não. Amém? Não vai ficar em pé. Pastor, eu gosto só eu não gosto muito de Bíblia. Eu gosto só mesmo de orar. Não vai ficar em pé. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ler, tem que orar, tem que cantar para o Senhor. Mas como é que vamos nos dar bem no dia mau se não formos bíblicos? Amados, quando Jesus Cristo foi tentado pelo diabo no deserto, que o diabo vinha com meias verdades, ele vinha com uma mentira inteira, ele vinha com meias verdades, porque está escrito, lança-te daqui. Aí Cristo dizia como? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então perceba que os falsos profetas também virão com meias verdades. Então só vai se livrar do falso profeta quem for bíblico. Amém? Aí, quando Jesus Cristo estava sendo tentado, ele mostrava para o diabo quem? A palavra. Jesus Cristo era bíblico. Quem está entendendo? Como homem aqui, bíblico. Ou vocês estão esquecidos que ele ia para as sinagogas e quando chegava lá ele abria os livros e lia? Se você fosse do tempo de Jesus, você ia pegar ele ensinando na igreja. Então, amados, a gente tem que começar a crescer para ler esse livro. Para buscar na igreja bons ensinamentos bíblicos. Estamos cansados de ver oba-oba, de ver rituais macabros dentro das igrejas. Quem está entendendo?
E as pessoas não, mas querem respaldar de alguma forma. Não, amados. Nós temos que buscar essa palavra. É como quem procura pedras preciosas, como quem procura ouro. E quero te dizer, ela vale mais do que ouro e mais do que prata. Então, pastor, eu estou tão vazio. Se encha da palavra para você ver. Se você não se enche. Pastor, eu estou me sentindo tão triste. Se encha da palavra. Pastor, eu estou numa depressão tão grande. Se encha da palavra para você ver. Quem é que já se pegou triste, correu para a Bíblia e saiu alegre? Isso é uma fonte inesgotável. E o povo está sofrendo porque falta conhecimento da palavra. Oséias 4, versículo 6, diz assim: o meu povo, é o povo de quem aqui? É o povo de quem? De Deus. O meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Abra aí Isaías, por favor, agora. Isaías 5. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Tem um grupo que rejeita, mas outros não têm o conhecimento, por isso sofrem. Abra aí Isaías capítulo 5, pelo que me parece. Aleluia. Isaías capítulo 5, versículo 13, diz assim: portanto o meu povo será levado o quê? Cativo. Para um pouco, para você o que é ser levado cativo? Preso. Mas e essa prisão aqui é uma prisão porque o povo não tem o conhecimento da vontade de Deus. Quantas pessoas não têm presas ao adultério porque não conhecem a vontade de Deus? Tem um grupo que conhece e rejeita, mas tem um grupo que está sendo preso, está sendo levado cativo porque falta conhecimento. Veja, continuemos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de... Qual versão tem entendimento? Qual versão tem conhecimento? Meu povo está sendo levado cativo por falta de conhecimento. Outras versões, entendimento. Na sua versão, sabedoria. Ou seja, meu povo está sendo levado cativo por falta de sabedoria. Sabedoria adquirida pelo conhecimento da palavra. Você não lembra não, quando você não tinha esse conhecimento que você já tem hoje, o quanto você sofria? Tem pessoas aqui que quando não tinha esse conhecimento, com tantinho assim, guardava mágoa. Tem pessoas aqui que quando não tinha esse conhecimento, por tantinho assim, se rebelava contra o patrão e era demitido. Sim ou não? Tem pessoas aqui que quando não tinha esse conhecimento da palavra, não durava em emprego nenhum. Sim ou não? Por isso sofria tanto. E agora eu quero que você abra Hebreus, para você ver uma coisa. Então hoje eu não vou falar profundamente sobre nenhuma doutrina básica, mas eu vou mostrar a necessidade delas. Hebreus. Um exemplo. Digamos que Arthur está aqui agora, para você entender o que eu vou ministrar agora aqui em Hebreus. Arthur está aqui conversando comigo. E Arthur é um médico, um oftalmologista. E ele começa, Fábio, eu queria te dizer que o globo ocular, e ele começa a falar os nomes
que ele aprendeu na faculdade, sobre olho, sobre saúde dos olhos. Amados, vocês creem que se ele começar a falar isso perto de mim, ele sendo um médico, vocês creem que eu vou ficar assim, ó? Não vou, porque eu não estudei. E se eu for humilde, o humilde faz isso, o humilde diz, porque eu não estou entendendo nada. Aí ele pode dizer para mim, para você aprender sobre, ou melhor, para nós conversarmos sobre, você precisa estudar. Você precisa aprender. Aí você aprende, depois vamos conversar sobre. Aí depois, quando ele vier, eu vou poder interagir. Então nós vamos ver agora que o autor aos Hebreus, a carta escrita à igreja dos Hebreus, ele diz, olha, eu tenho tanta coisa para falar para vocês. Mas eu confesso para vocês que eu não tenho como falar, porque se eu falar sobre isso, e o assunto que ele está falando em Hebreus 5 é sobre o sacerdócio de Jesus, comparado com o sacerdócio de Melquisedeque. Se eu começasse a falar sobre Melquisedeque agora aqui, sobre o sacerdócio, tem muitos que ficavam assim, ó. Por quê? Porque ainda não aprendeu sobre. Aí eu vou vir aqui falar sobre Melquisedeque para vocês. Pergunta a Margarete aí, no início da minha fé cristã, com isso não quero dizer que sei muito. Não. Também se eu chegar aqui dizendo não sei nada, é uma falsa humildade. Aprendemos um pouco. Mas pergunta para Margarete, pergunta para Arthur. Aí o meu pastor ele dizia, Fábio, quem ministra hoje é você. Aí quando eu chegava lá, eu chegava cheio de conhecimento. E eu começava falando da forma que eu sei. O povo ficava assim, de boca aberta. Aí eu, deu um glória, irmão. Eu ficava perturbado, porque eu estava falando uma coisa tão boa. E o povo não estava entendendo. Aí quando foi um dia, o meu pastor com aquela santa paciência, me chamou no gabinete e disse, Fábio, vem cá. Tu tem que descer mais. Tu tem que descer o nível, cara. Que ele chama cara, sabe? Ele tem esse negócio de cara. Tu tem que descer o nível, cara. Eu disse, mas pastor, o povo aprende. Como, Fábio? O povo está chegando agora. Então, o alimento sólido, vamos falar aqui de Melquisedeque, vamos falar aqui de coisas profundas, depois que formarmos uma base. Claro que tem pessoas aqui que já têm base, porque já estudaram, já fizeram um seminário, já passam até pelo púlpito. Sim, mas se eu pensar só nesses e começar a derramar o caldo grosso, vai dar o que aqui? Diarreia. Quem está entendendo? Porque você pega uma criança e tome pirão nela, pirão do mocotó, diarreia. Primeiro é o quê? É leite. Então a doutrina básica é o leite, para que depois venha o caldo grosso. E eu cheguei para Margarete e disse, Margarete, o que o pastor falou, tu acha que tem sentido? Porque você crê que às vezes o pastor fala uma coisa para o bem da ovelha e ela não entende? Sim ou não? Sim ou não, gente? Já aconteceu isso com você, não? Aí eu disse, Margarete, será que ele está certo? Aí Margarete pegou carona, né? Na conversa do pastor. Aí disse, Fábio, tu complica demais. Eu disse, mas eu complico o quê? Eu não estou falando fácil. É fácil para você que já estudou. Então não adianta vir com o pirão grosso, com o caldo grosso, sem que antes tenhamos a base. E tem mais uma. Tem gente que fez a base mal feita e tem que fazer de novo. Vamos ver isso. Então, só para você ter uma ideia, aqui em Hebreus, Paulo está falando eu digo Paulo porque eu acho que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Paulo, mas é autor incerto. Mas eu creio que o autor aos Hebreus, aqui em Hebreus, capítulo 5, ele estava falando aqui. Não, eu creio não, aqui em Hebreus 5, ele estava, não é que creio, está escrito. Ele estava dizendo assim, ele queria ensinar para ele sobre o sacerdócio eterno de Cristo, comparado com o de Melquisedeque, mas o povo não tinha como entender. Então, você vai ver que tem coisas que a gente só vai entender quando a gente tiver a base. Hebreus. Capítulo
5. Podemos ler? Já percebeu que quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente está fazendo um curso, uma faculdade, alguma coisa, a gente faz questão de falar para o povo que está aprendendo? Quem já viu isso? E muitas vezes a gente esquece que aquela pessoa não está fazendo o mesmo curso, aí aquela pessoa fica perdidinha, né? Hebreus 5, versículo... Vamos ler o versículo 11. Ele vai estar falando sobre o grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, certo? Aí viu o que ele diz aqui no versículo 11. A esse respeito, temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Ele está dizendo, eu tenho muita coisa para ensinar acerca do sacerdócio eterno de Cristo, mas está complicado de eu ensinar isso para vocês, está difícil de eu ensinar isso para vocês, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Ou seja, vocês não têm como entender isso que eu tenho para ensinar para vocês. Versículo 12. Com efeito, devendo já ser o quê? Mestres. Aqui ele não está falando que esse povo já era para ser mestre nos 5 dons ministeriais, mas eles já podiam ensinar uns aos outros. Tem coisas aqui que, se você crescer um pouco, você vai poder ensinar para quem está chegando. Quem está entendendo? É isso que ele está falando. Olha, pelo tempo, ou seja, pelo tempo que você tem congregando, você já devia estar ensinando para outros. Ou seja, então veja que existe uma necessidade em nós de crescermos para ensinarmos para quem está chegando. Já agora, sabia, aqui não tem isso não, certo? Eu vou chamar a existência como se não fosse. Mas sabia que muitas vezes os mais antigos são os mais difíceis de lidar? Quem sabia? Aqui não tem isso não, certo? Ele quer atenção, porque ainda é infantil, só para ele. Ele não quer ajudar os que estão chegando. Ele vê os que estão chegando como uma ameaça. Quem está entendendo? Tem isso ou não tem? Tem ou não tem, gente? Aqui não, oh aleluia. Aí o autor que está dizendo, meu irmão, vocês já eram para estar ensinando quem está chegando, mas porque tornaram tardios em ouvir. Aí não podia nem ensinar. E também o autor aos Hebreus estava dizendo, nós não podemos ensinar para vocês doutrinas mais profundas. Primeiro é a base. Olha para o seu irmão e diga, primeiro é a base. Já pensou começar uma casa pelo lustre? Vou construir uma casa pendurando o lustre primeiro. Quem já viu um negócio desse? Como? Tem como? Sigamos. Aleluia. Estão sendo abençoados? Versículo 12. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido. Eles eram novinhos na igreja? Eram? Tinham tempo já. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de quê? De leite, e não de alimento sólido. Olha um pouco para mim. O autor aqui aos Hebreus estava dizendo assim, eu tenho tanto para ensinar para vocês. A gente tem doutrina, power, doutrina assim, sobre o fim dos tempos. Temos doutrina sobre Melquisedeque. Temos doutrina sobre o sacerdócio eterno de Cristo. Mas eu não tenho como ensinar para vocês, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Vocês ainda são infantis. Ao invés de eu dar para vocês um alimento sólido, eu tenho que dar para vocês novamente o discipulado. Quem está entendendo? Porque vocês não vão compreender. Então muitas vezes saímos de casa, Senhor, me dá uma revelação. Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse uma profecia bem diferente. E o Senhor está falando, não, você primeiro tem que receber a doutrina básica. Porque se tornou tardio em ouvir tais ensinamentos.
Você não pode receber agora. Então veja a necessidade de uma base bem feita. Quer construir uma casa alta, vários andares, a preocupação é aonde? É aonde? É na base. Depois que a base estiver bem feita, pode subir tijolo. Sim ou não? Então é a base. Então a doutrina básica ela vai trazer para essa igreja aqui, para os que estão chegando, uma base que não vão ser enganados, vão ter um conhecimento maravilhoso e sendo assim suas vidas vão melhorar. Porque eu não sei vocês, né? Mas eu vou falar por mim. Quando eu nasci de novo, veio um desejo dentro de mim, que eu não sei explicar o tamanho do desejo, que eu queria aprender tudo num dia só. Quem foi assim? Eu queria aprender tudo num dia só. Mas não é assim. É de fé em fé. É de glória em glória. Agora uma coisa eu sei. A gente precisa da base, mas também chega um momento que a gente tem que sair da base para construir parede, teto. Versículo 13. Aí ele diz, ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não é experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Ele está dizendo, não, aquele que ainda se alimenta de leite é criança. Ele estava querendo ensinar para aquele povo um alimento sólido, mas o povo não tinha a base bem colocada. Então ele diz, eu não posso ainda, porque vocês ainda são crianças. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Algumas versões perfeitos, que significa maduros. Teleios, que significa maduros. Aí ele diz, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas ou exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Ele está dizendo, o adulto é aquele que consegue discernir o bem e o mal. E ele está dizendo que enquanto nós não tivermos uma base sólida, uma base bem colocada, não podemos crescer. Então, se eu quero crescer, eu tenho que ter uma base. E deixa eu dizer algo para vocês que eu sempre falo aqui. Sabe o que nos mantém de pé? Não são os lanchinhos alternados, mas é o básico. Hambúrguer é bom, mas hambúrguer mantém alguém de pé? Não, adoece a pessoa. Então, perceba que até num princípio natural, o básico é o que nos mantém de pé, e o básico é o que nós não enjoamos. Porque se você comer todo santo dia pizza, você enjoa. Mas se você come todo dia feijão, arroz e carne com salada, você não enjoa. Porque o básico é sagrado. O básico é essencial. O básico é o que nos mantém fortes, nutridos, cheios. Porque eu não sei se vocês percebem, mas na maioria das vezes quem mais se perde é quem enfeita demais. E aquele, na simplicidade, no básico, e ele só, dando seus passos rumo Jerusalém celestial. E muitas vezes aquele que procura demais, se perde. Ou você não conhece alguém que procurou tanto que se perdeu? Então o básico é tudo. Hoje eu não vou pregar doutrina básica, eu vou ensinar a importância da básica. Aí a partir de quarta, básica. Básica. Para quê? Para nós crescermos. Versículo 1 de Hebreus 6. Diz assim:
Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, aqui era um povo que já fazia tempo que estava na igreja, já tinha ouvido a doutrina básica, então ele estava dizendo, peraí, vocês têm que parar com isso, tem que crescer um pouco mais, mas no nosso caso não, o tempo todo está chegando pessoas aqui, eles estavam falando para uma classe de pessoas que já eram para correr suas carreiras. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, não para todos, mas para, sei lá, uma meia dúzia. Vocês sabiam que tem um grupo de vocês aqui que já é para estar dando de comer para outros? Achei tão fraco, amém. Você sabia que é muito cômodo ficar comendo, se enchendo? Quem sabia que é muito cômodo isso? Mas você sabia que chega um momento que Deus quer que você alimente outros? Dê um aleluia. Que é esse o propósito de nos enchermos, que é para alimentarmos outros? Eu não quero compromisso não, esse negócio de ensinar, está escrito que nem todos querão ser mestres, porque vão ser cobrados com muito rigor. Sim, e porque você sabe disso, você não vai querer ensinar não, é? Não, irmão. Você tem que se encher para você abençoar outros, aonde quer que você vá. Eu não sei se foi sábado, ou foi sexta, aí uma irmã de uma outra igreja ligou para Arthur, aí disse, Arthur, tinha como tu vir ministrar aqui na minha igreja? Aí Arthur veio falar comigo. Eu disse, vá. Oxi, vá-se embora. Qual o sentido de ficar aqui se enchendo e não poder transbordar para os outros? Não, porque eu quero mais. Sim, tem que querer mais mesmo, para estar sempre derramando. Mas a questão é, o pouco que você tem, para quem não tem nada, já é muito. Então, a doutrina básica em você, ela vai fazer com que você não entre em nenhum tipo de embaraço, em seitas, em heresias. Você vai ficar ali, seguro, porque você tem uma base. Então, esse grupo aqui já era um grupo que Paulo, como já falei, penso que foi Paulo, esse grupo aqui era um grupo que já era para estar, na frente, mas não estava. Então, tem pessoas aqui que Deus já vai começar a contar para que você alimente outros. Eu não sei você, irmão, mas quando eu me converti, quando eu aprendia um versículo na igreja, eu já queria compartilhar. Quem aqui é assim? Quer compartilhar. E no começo, irmão, pensa que é todo mundo aqui que acredita na gente. No começo é punk, viu? Aí quem me emprestava o ouvido era minha mãe. Aí eu tomo 2 horas de pregação nela. Tome. Ei, você tem que ter esse desejo de pegar a base para transmitir a base para outros. Tem crente que passa 100 anos numa igreja, não traz um para a igreja, não ensina uma doutrina. Peraí, meu irmão. Tem sentido? Ide e fazei discípulos. Versículo 1 ainda de Hebreus 6. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, ou seja, para a maturidade. Aqui é teleio, significa maturidade. Não lançando de novo o fundamento de arrependimento, ou o fundamento do arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, doutrinas básicas, e o ensino sobre batismo nas águas, aqui é com S, plural, os batismos. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, batismo no corpo de Cristo. Aí ele diz, o ensino sobre batismos e imposição de mãos e sobre ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Ele diz, não tem para quê, está lançando de novo isso para vocês. Aí ele diz, versículo 3, e isto faremos, se Deus o permitir. Mas olha para mim, por favor. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia
Perfeito. Então, para isso, se eu ensinei doutrina básica para Arthur esse ano, o ano que vem eu vou ensinar para ele o quê? Outras doutrinas. Para que ele cresça. Agora, se ele não praticar a doutrina básica, ele tem que ouvir de novo. Pastor, o que é que eu faço com o meu marido? Meu marido vem para a igreja, não perde um culto, fez seminário, mas não muda, tem que fazer de novo. É a Bíblia que diz, não sou eu não. Porque ele não considerou. Então ele tem que ouvir de novo. Tem que ouvir mais, para ver se sai dessa. Pastor, o que é que eu faço com minha esposa? Minha esposa mente que só a bexiga. E já ouviu a palavra umas 1000 vezes que não pode ouvir sobre mentira. Tem que ouvir de novo. Até libertar essa mentirosa. Quem está aqui, irmão? Então, Paulo, a regra é, o autor aos Hebreus está dizendo, tem que crescer. Agora, se for preciso, ensinamos de novo. Dê um aleluia. Abra aí, por favor, para a gente começar a encerrar. Você diz, já. Mas eu estou achando tão estranho com o som assim, tá fraco no meu ouvido. Tá bom para vocês aí? Tá. Para vocês, né? Porque para mim tá punk, viu? Abra aí. Eu quero mostrar para você que o povo erra muito quando não conhece a doutrina básica. Mateus ou Marcos. Abra Marcos 12. Aleluia. O povo sofre muito sem a doutrina básica. Aí uma vez eu sem a doutrina básica. Aí, me lembro como hoje. Todo final de ano eu lembro, irmão. Todo final de ano eu lembro, viu? Aí eu convertido no mês de setembro, dia 7 de setembro. Aí, setembro, aí, outubro, novembro, dezembro. Aí, 1º de dezembro, 2º de dezembro, na igreja, o povo diz rompendo, né, o ano, né, na igreja. Aí eu já tinha rompido um ano na igreja sem ser crente. Sabia que Deus começa a atrair a gente? Começa ou não começa? Aí eu já tinha rompido um ano sem ser crente. Aí no outro ano eu como crente. E crente sincero, irmão, tinha nascido de novo, mas eu não tinha a doutrina básica. Aí já ouviram aquela história que diz assim: o que não pode é se embriagar. Quem já ouviu? Quem já ouviu? Ah, uma cervejinha, uma tacinha. Quem já viu essa doutrina? Aí eu não tinha a básica. Porque é o básico que livra a gente do inferno. Quem está aqui? Quem está aqui, irmão? Quem livra você do inferno é o básico. Pronto, acabou. Tem esse negócio, porque tem que conhecer, ler os livros de Tim LaHaye. Não quer ler, leia, mas o que livra você do inferno é o básico. Sim ou não? Aí, eu sem a base, né? Aí, terminou o culto, meia-noite. Aí, quando a gente saiu, mas sabe que eu não gosto desse negócio de estar andando de casa em casa? Vocês gostam? Termina o culto aí, do final do ano, aí vai para uma casa, vai para outra, vai para outra. Gosto não. Eu vou para casa de crente. Quem está aqui? Pessoas que eu amo, aí eu vou. Quem está entendendo? Mas eu estou falando assim, me entenda bem. Eu não estou falando agora na casa dos irmãos, não. Eu estou falando, quando você era do mundo, esse negócio de você ir para a casa dos ímpios, você gostava. Mas hoje, dos ímpios, quem está entendendo? Pode ser minha avó, eu não gosto. Aí a gente foi. Quando terminou o culto, aí, vamos na casa de fulano, vamos na casa de cicrano. Aí eu sem a base. Aí cheguei na casa de uns. Quando chegou lá, eu ia ouvindo Kleber Lucas. Uma unção, já posso sentir, verdadeiramente, Deus está aqui. Vê? Chega a arrepiar. Aí a gente só nessa, né, indo visitar os irmãos. Meu irmão, quando a gente chega numa visita, naquele tempo que tinha um lambadão. Quem lembra um lambadão? Quem lembra do tempo do lambadão? Meu irmão. Eles já estavam, cheios. Tinha um que chega a dançar se rebolando todinho assim. Quando a gente chegou lá, aquelas cervejadas, aquelas cachaças. Eu com 3 meses de crente, não tinha o básico. Eu não tinha a base. Aí ele disse, aí Fábio,
E eu já me lambendo todinho. Porque o novo convertido se lambe todinho quando vê uma cachaça, assim ou não? Se ele bebia muito, aí eu... Tudo bom, tudo na paz. Aí ele disse, tu é crente agora, né? Eu disse, sou. Ele disse, tu não pode nem beber, né? E eu disse, não, olha. Eu já aflito. E minha mãe na fé é Margarete, né? Aí eu, e aí, o que é que tu acha? Aí ela, não, pode não. Aí eu disse, não, mas porque até o mundo sabe, né? Eu disse, mas não está dizendo assim que não pode se embriagar, né? Aí ela, Fábio, tu sabe que um abismo puxa o outro. Eu sou Margarete, mas o que não pode é se embriagar, só uma. Aí ela falou, não vou mandar em você não, você tem livre-arbítrio, mas eu não quero. Sabe por que eu quero só uma? Agora veja, porque eu não tinha a base. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui. A Bíblia diz que até quem vende é maldito. Pastor, eu sou crente, tem um bar, é maldito. Pastor, eu vou comer como? Deus vai suprir sua necessidade. Qual o sentido de você ser crente e estar num bar vendendo cachaça? A Bíblia diz que até quem vende é maldito. Abacuque 2,15. Aí o que acontece? Que senão eu perdo a linha de raciocínio aqui. É profundo o que eu vou dizer aqui. Aí, amados, quando a gente está ali bebendo, eles estão bebendo, né? Você me dá uma sem a base. Aí eu olhei para ela olhou para mim, eu disse, toma uma também. Antes eu não botava ela no rabo do foguete, não. Aí ela, ó, também. Pensa numa mãe espiritual. Eu coloquei ela no rabo de foguete. Agora, todo ano era só eu, agora eu coloquei ela também. Aí eu disse, toma. Aí ela, toma também. Aí eu olhei para ela, eu disse, quando eu estava no mundo, eu tomava 4 e ficava bom. Aí ela disse, mas tu não quer tomar 4 não, né? Eu disse, o que é que tem? O que não pode é se embriagar. 1, 2, 3, 4. Fiquei zonzo. Eu disse, eu quero dizer mais. Agora eu vou lavar. Vou lavar. É que tem essa história de lavar, né? É lavar o quê? Vai sujar mal o negócio. Traz agora uma latinha, pitu, para me tomar uma dose. Amados, eu entrei naquela casa ouvindo Kleber Lucas e saí ouvindo André Viana. Olhar de gata. O seu olhar de gata. E essa coitada embriagada e eu puxando ela pelo braço. Passei na frente da casa do pastor de madrugada, de madrugada ouvindo olhar de gata. Sem base. Ei, um crente sem base, ele facilmente cai. Vai agora. Pode me colocar nos pés de Satanás no inferno, que ele não me seduz para tomar uma cachaça. Por quê? Eu venci. Mas quem? A base. No outro dia, irmão, o Satanás, ele leva você para o pecado. Quando você peca, no outro dia ele faz, olha, tu não vale nada. É assim ou não é? É assim ou não é? Meu irmão, e a gente foi para casa, viu? Pensa, foi um cassino em Las Vegas. As luzes, irmão, foi muita roda gigante, irmão. Cara, irmão, mas parecia que tudo estava bom. Meu irmão, mas no outro dia. Meu irmão, quando eu abri, 1º de janeiro, quando eu abro o olho assim, irmão, não vem outra coisa na cabeça, vem, pum, não tem jeito mais para tu. Tá vendo que não tem jeito para tu, cachaceiro? Deus ainda usou de novo essa comparsa de cachaça. Ela disse assim, oxe, e o sangue de Jesus? Aí eu disse, como é esse negócio?
Ela disse, vem cá, ó, 1 João, todo aquele que diz que não peca é mentiroso, mas aquele que peca, se arrepende, pede perdão, se arrepende, alcança misericórdia. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Oh, aleluia! Tem um vinhozinho lá ainda na geladeira, gengibre. Fui lá, abri a tampa, joguei no ralo e disse, a partir de hoje, nunca mais eu tomo essa desgraça, nem um dedo. Venci. Crente sem base é vulnerável. Crente sem base para cair, ó, pá! É um estalo de dedo do inferno. Isso é verdade, esse negócio de 1 João aí tá certo. Temos um advogado justo e fiel, a saber, Jesus Cristo, o justo. Ela ficou bêbada com um copo. Mas ficou. Antes eu não dizia não, que ela estava no bolo, não. Oxi, vocês só vão rir de mim? Tem que rir dela também. Abra aí, pra gente... Não, mas por que eu dei esse testemunho? Não é um testemunho, é um testemunho. Por que eu dei? Para você ver que a gente sem base erra muito. Marcos 12. Versículo 18 ao versículo 27. Essa história que não pode embriagar, mas pode beber. Ei, meu irmão, deixa de ilusão. Cresce, vice. Vem-se embora para o culto de doutrina. Faz o seminário e tu vai ver se isso aí procede. Ah, porque tem um texto na Bíblia que diz que Paulo mandou Timóteo tomar vinho. Sim, mas vinho é o lerrar. É o suco de uva. É o suco integral da uva, sem fermento. Esse não embriaga. Aí o povo pega versículos isolados, sem ter base bíblica. Não é bíblico. Aí tome cachaça. Quando menos espera, está embriagado na rua. A paz do Senhor. Olha. Sim, pode falar, irmão. Aí esquecendo de falar. Bom, se você presta serviço para um bar, está prestando serviço para o inferno, né? Entendeu? Não tem para onde correr. Se presta serviço para a igreja, estou prestando serviço para o céu. Pagando de graça. Agora, claro, se é um emprego, você é um mototáxi, você é um taxista, você não vai escolher para quem vai trabalhar. Não tem nenhum problema, entendeu? Você vai, leva, recebe seu dinheiro. Você não é conivente com aquilo, então não tem problema não. Agora, vamos lá, vamos montar aqui uma boate para o povo vir aqui tomar uma mais tarde. Aí se você sabe e está enrolado nesse rolo aí você está pecando, entendeu? Mas se é um emprego, você... Por exemplo, eu estou aqui. Aí eu sou, digamos assim, eu tenho um carro de aluguel. Aí, culto de doutrina é assim, o povo pergunta e a gente ensina. Aí, eu tenho um carro de aluguel, aí, ei, amigão, ops, eu queria que você fosse daqui do Vassoural para o Panorama, levasse para mim 50 cadeiras. Vai para onde? É para o Catimbó? Eu não vou não. Não. Você vai fazer seu serviço. Quem está entendendo? Não. Você apenas está trabalhando. Agora, trabalhar em bar, não. Aí não. Marcos 12, versículo 18 ao versículo 27. Vê que o povo erra por falta de doutrina básica. Isso é uma história antiga, não é de hoje não. Vamos ler. Só um minuto, deixa eu tomar uma água aqui. Vocês vão sair mais crescidos daqui, sim ou não? 18. Então os saduceus, um grupo de religiosos, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele, de Jesus, e lhe perguntaram. Esse grupo não cria em ressurreição, tá? Perguntaram: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher sem filhos, seu irmão
tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Deixa eu explicar isso aqui. Na lei era assim. Deus mandou Moisés escrever. Eu tenho um irmão. Meu irmão casou. Mas meu irmão morreu e deixou a viúva sem filhos. Aí na lei de Moisés, se eu fosse solteiro, eu casava com a viúva do meu irmão, com a minha cunhada, para suscitar a descendência dele. Ou seja, eu tinha que ter filhos com ela. Foi isso que Moisés escreveu. Era assim. Continuemos. Culto de doutrina vai ensinar muito ou não aqui para vocês? Versículo 20. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar filho. O terceiro da mesma forma. Eita, mulher tinhosa. Ei, mas aqui não é um fato. Aqui era só eles fazendo pergunta. Mas se fosse um fato isso aqui, isso era uma mulher pé de urso miserável. Eita coveira. Versículo 22. Desposaram-na, ou seja, ficou com ela, casou com ela, os 7. Tá sem matar homem. Aí ele diz: desposaram-na os 7, sem contudo deixarem descendência. Ou seja, casou com 7 e não engravidou de nenhum, viu? Eita mulher da gota. Finalmente, depois de todos, já era hora dela morrer, né? Depois de todos, morreu a mulher. Oh, aleluia. Tivesse mais uns 8 irmãos, matava 15. Versículo 23. Vê a pergunta deles. Na ressurreição, em primeiro lugar, eles nem criam em ressurreição. Eles queriam era pegar Jesus. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Visto que os 7 a desposaram. Ou seja, peraí, os 7 casaram com ela. Dos 7, na ressurreição, quem é o marido dela? Já imaginou a pergunta deles? Aí vê o que Cristo diz. Vê por que eles estavam errando tanto. Respondeu-lhe Jesus: não errais vós em razão de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Olha para mim. Por que eles estavam errando? Porque não conheciam quem? As Escrituras. Então, esse princípio se aplica ainda hoje? Por que é que o povo está errando tanto? Uma parte é dureza de coração, mas uma grande maioria é por não conhecer as Escrituras. Versículo 25. Aí ele vai ensinar. Quando ressurgirem dentre os mortos, nem casarão. Quem está sofrendo aqui na terra no casamento diz: ô glória! Mas a galera está com gracinha pro meu lado aqui, viu? Mas a gente vai ter uma audiência. Quando ressurgirem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, serão como os anjos dos céus. Ou seja, seres assexuados. Não terá sexo. Versículo 26. Ora, quanto à ressurreição dos mortos, que também é uma doutrina básica. Quem lembra que vimos em Hebreus? Aí ele diz: ora,
quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de quem? De Moisés, no Pentateuco. No trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Você não ouviu isso? O que ele quer dizer com isso? Versículo 27. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Aí tem: errais muito. Fecha para a gente encerrar, para a gente fechar isso aqui. Os caras chegaram errando. Os caras chegaram dizendo: uma mulher casa com 7 homens, não teve filho com nenhum, depois ela morre. Na ressurreição, com quem é que essa mulher casa? Com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo? Aí ele olha assim para eles e diz: oh, vocês erram demais. Agora vocês sabem por que vocês erram assim? Porque vocês não leem as Escrituras. Aí ele vai e ensina agora sobre ressurreição dos mortos. Aí ele diz: vocês não viram quando Deus chega para Moisés no livro do Êxodo e diz para Moisés que ele era Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sendo que Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido. Mas o que foi que Deus quis dizer ali? Aqui por meio de Jesus, ele está dizendo: olha, nós temos um Deus que ressuscita morto. Porque quando Deus fala que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se eles não fossem ressuscitar, Deus não diria que era Deus deles. Ou seja, Deus é Deus que ressuscita mortos. Deus não é só Deus dos mortos, mas também dos vivos. Ou seja, porque Ele os ressuscita. Então, os saduceus não criam na ressurreição. Então, eles chegaram querendo pegar Jesus. Jesus ensina para eles e diz: tem ressurreição sim, porque Deus não é Deus de morto. Porque quando ele disse que era Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é porque ele vai ressuscitá-los. Aí ele diz, no finalzinho ele diz: errais muito. Então por que o povo erra tanto, gente? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque não ama a doutrina. Porque vive atrás de oba-oba. Porque ao invés de ler a Bíblia à noite, lê a vida dos outros no Facebook. Porque ao invés de estar buscando a palavra em oração, em jejum, está mexendo no WhatsApp, mandando besteira para os outros. Dói, mas é verdade. Se nós não vigiarmos, não vamos ter tempo com esse livro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quer errar menos? Se encha da sã doutrina. Não perca os cultos de quarta-feira, de sábado e domingo. Busque. Um mundo depressivo, vivemos num mundo depressivo. Eu estava conversando com uma psicóloga, ela estava dizendo para mim, ela disse: pastor, eu nunca vi na minha vida tanta criança com depressão. Crianças com depressão. Agora, sabe quem causou depressão nas crianças? Os pais. A mãe chegou para a psicóloga e disse assim para a psicóloga: olhe, esse meu filho está depressivo, ele está problemático, e eu quero que a senhora dê um jeito nele. Quando a psicóloga foi para o primeiro trabalho ali, para a primeira consulta com a criança, já diagnosticou que a depressão do filho, a causa era os pais. Ela chamou os pais em uma sala à parte, deixou a criança em outra sala brincando com os brinquedos e disse mesmo assim, disse: olha, a depressão dele é vocês. Pais depressivos geram filhos depressivos. Pais bíblicos geram filhos bíblicos. Acabou. Então por isso que a igreja tem que se encher da palavra.
A Bíblia diz assim: inculca no teu filho a doutrina. O que é inculcar? Colocar na cabeça deles. Aí fica: ô menino desgraçado, ô menina sem jeito, ô desgraça. E aí? Está inculcando o que nos filhos? Ô menino viado, vê. Tem ou não tem disso? Tem ou não tem, gente, disso? Ô menino viado com um pouco também. Ô pai, vê. Mas tu profetizou, infeliz. Quem está aqui? Não tem mais o que falar, tem? Fica de pé em nome de Jesus. Esperamos que você tenha crescido espiritualmente pelo poder da Palavra de Deus. Igreja Palavra Falada, ensinando, pregando e curando. Rua do Vassoural 579, Vassoural.